Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. Hoje falamos de administração pública, o que ficou por fazer em matéria de reestruturação e os grandes desafios que se colocam em 2011, num setor que vai sofrer na pele as medidas de austeridade do governo em matéria de salários, reestruturação, carreiras e também modo de funcionamento. Para a conversa hoje, neste dia em que se realiza o 4º encontro da Administração Pública, contamos com Anabela Pedroso, advisor da Deloitte, Paulo Trigo Pereira, professor universitário aqui em representação do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão, e também um dos nossos comentadores residentes das segundas-feiras, o gestor Pedro Vassalo. Bom dia aos 4, obrigada pela vossa presença aos 3, aliás, obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Anabela Pedroso, começo por si, esteve muito ligada também ao que foi a modernização da administração pública nos últimos anos. A administração pública hoje é mais moderna. O que é que mudou de mais essencial? Eu diria que mudou quase tudo. E apesar de, por vezes, dizermos que a administração pública é sempre muito lenta nas mudanças e em assumir as mudanças, a administração pública hoje não tem nada a ver com a administração pública que conhecíamos no ano 2000, nem sequer quero ir mais atrás. Eu diria que mudou a forma de prestar serviço. E acho que a grande mudança foi a mentalidade de uma visão autoritária daquela que nós tínhamos em termos do serviço público, de uma outra mais centrada no cidadão. E essa mudança alterou toda a forma de prestar serviço. E é por isso que hoje Portugal, e apesar dos problemas que temos vindo a sentir nos últimos tempos, não nos podemos esquecer que Portugal está em primeiro lugar na Europa como o país que mais disponibilizou serviços públicos de uma forma desmaterializada, portanto, aquilo que nós chamamos de serviço online, com maior sofisticação, que estamos em 31º lugar no ranking do Banco Mundial em termos de maior facilidade de criar empresas. Temos quase 100 mil empresas, 97 mil empresas criadas com a empresa na hora. Somos um modelo mundial desse ponto de vista. E, no fim, parece-me que a grande transformação deu-se também no interior da administração, uma parte ainda não concluída, e seguramente iremos falar nisso, que tem a ver com a própria reestruturação do modelo organizacional da administração. E, em último lugar, uma parte preocupante, e essa sim que acho que deverá ser apontada, é, apesar de tudo de bom que temos conseguido nestes anos, está-nos a fazer falta agora a componente mais de trazer a qualificação da própria administração pública aos limiares deste novo tipo de prestação de serviço. E estamos com um problema, de facto, de crise em termos de quadros dentro da própria administração. Esta saída de gente, por uma parte, enfim, compreensível, mas por outra precisamos de recuperar, digamos, o elan daquilo que é o serviço público, mas no sentido de qualificação e de profissionalização desse mesmo serviço. Já lá vamos a esses aspectos, todos eles muito importantes. Paulo Trigo Pereira esteve ligado ao PRAça, que foi o projeto de reestruturação de reforma da administração pública. Que avaliação se faz hoje desse projeto? Bom, é difícil de, assim, em breves palavras, fazer uma avaliação global. Mas pegando naqueles que eram os objetivos centrais. Sim, eu penso que houve alguns aspectos conseguidos e outros aspectos que não foram conseguidos. Começando pelos primeiros, aqueles que penso que foram conseguidos foi, no fundo havia, antes do prazo, cada ministério estava desconcentrado territorialmente de uma forma diferente, ou seja, a agricultura tinha 7 regiões no país, a educação tinha 5, a defesa tinha outra, portanto o mapa territorial em que cada ministério estava desconcentrado no país, no fundo a desconcentração é uma forma de trabalhar de uma forma mais próxima do território, era completamente, não batia certo em quase nenhum ministério. E isso cria problemas a que haja algum tipo de transversalidade em termos de políticas, não é? Quer dizer, se a educação quiser falar com a agricultura ou a economia quiser falar com a agricultura, não consegue porque aquilo não bate nada certo. Portanto, um dos objetivos do prazo era harmonizar, digamos assim, a estrutura desconcentrada dos vários ministérios. Esse foi conseguido. A maioria deles, dos ministérios hoje, está desconcentrado territorialmente de acordo com os 5 NUTs, que são os NUTs 2, regiões, digamos assim, norte, sim, grandes norte, blocos centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Outra coisa que foi conseguida foi, a meu ver, alterar um pouco a macroestrutura de quase todos os ministérios, ou seja, dar
criar organismos que têm uma sigla muito esquisita, que são os GPARI, Gabinetes de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, de suporte aos ministros e aos secretários de Estado. No fundo, a ideia é que os ministros não conseguiam ter uma visão mínima do que era o seu ministério, porque tem imensos organismos, não só direções gerais como a administração indireta do Estado, portanto, não tinham informação nem nenhum organismo de suporte à tomada de decisão política que lhes desse uma visão global do Ministério. Esses organismos foram criados, existem na maioria dos ministérios e, portanto, são estruturas... muito mais técnico, não é? Técnico, exatamente. Quer dizer, deveriam produzir informação sobre as várias, ao nível da atividade, porque, no fundo, na linha do que foi dito, nós a administração para prestar um serviço ao cidadão tem que saber o que é que está a prestar, não é? Em termos de outputs e não de inputs. E toda a gestão pública do passado foi, e ainda continua a ser, em grande medida, foi feita na base dos inputs, ou seja, daquilo que nós precisamos para produzir algo e não dos resultados da atividade da administração pública. Ora bem, para se fazer esta reforma, que eu acho que ainda houve já aspectos muito positivos que foram feitos, mas há muito para fazer, eu acho que há muito ainda para fazer. Portanto, para fazer uma reforma orientada para o cidadão, é de facto necessário ter, ao nível da estrutura própria dos ministérios, a produção de indicadores sobre o serviço que está a ser prestado. E isso poderia ser feito por estas entidades. Depois houve outra coisa que foi criada, mas que não está a funcionar, que são os controladores financeiros. No fundo, a ideia, e que se estivesse a funcionar, nós não tínhamos o déficit orçamental que temos neste momento, não é? Os controladores financeiros é uma ideia que foi importada do estrangeiro. Como todas as ideias, podem ser bem ou mal aplicadas, e eu penso que foi mal aplicado. Penso porque eu estava lá na altura em que os primeiros entraram, não é? Bom, e no fundo a ideia é, eu queria aqui sim uma funçãozita, chama-se controlador financeiro, eles iam para lá, ficavam ali numa salazinha, não aborreçam muito. Ninguém os controlou também. No Exatamente, fundo, acaba quer dizer, não, era gente que não tinha qualificação. Eu agora não queria estar a personalizar, mas é assim, é uma função que é importante, porque no fundo a ideia é que o Ministério das Finanças tenha, digamos, ao nível de todos os ministérios setoriais, informação, digamos, abalizada sobre o que é que se está a pensar em cada um dos ministérios e, portanto, que acompanhe a execução orçamental, não só da administração direta do Estado, como da indireta. Faria toda a diferença na execução de um orçamento para o ano que vem, toda a diferença. Pronto, isso eu acho que foi uma parte menos conseguida. A outra menos conseguida, e para acabar, é a questão da redução da despesa pública. Ou seja, eu acho que o prazo, já o disse publicamente e já o escrevi, poderia ter, era um dos objetivos, também contribuir para a redução da despesa pública. Isso não foi assumido politicamente na altura, ou seja, deu-se primazia à reforma orgânica das macroestruturas e das microestruturas e não se deu tanta importância à redução da despesa pública, apesar de haver vozes na altura que referiram que isso seria importante. Não foi feito e agora estamos a tentar fazer, a meu ver um bocadinho mal, aquilo que devia ter sido feito há 5 anos. Pedro Vassal, boas ideias, modernização, boas ideias e algumas aplicadas, modernização em curso e com casos de sucesso, mas depois a imagem que passa para os gestores, para o cidadão comum, continua a ser de uma grande desorganização, ou seja, aspectos pontuais, uma classe até que tem sido a imagem pública muito descredibilizada. O que é que falta? Eu acho que há mixed feelings. Por exemplo, a doutora disse bem, a criação das empresas, não é? De facto, hoje em dia é muito mais fácil. Eu lembro quando nós tínhamos que andar a preencher não sei quantos nomes das empresas para serem aprovados, respondeu uma semana depois, enfim, aquilo era um quebra-cabeças. Eu acho que quando se fala, é injusto falar da administração pública ou que tem má imagem no geral. Em primeiro lugar, pode haver um problema de comunicação. Também. Não sei se há ou se não, mas pode haver. Também. Para se porque faz, há coisas que são o senso comum, o senso comum nunca nos diz bem. Quando começamos a falar da administração pública, as pessoas à partida ficam logo... É verdade. O ponto é este. De facto foram sendo coisas, mas como a sociedade e a comunidade vai avançando e os problemas vão surgindo, a certa altura os problemas que acabaram-se de resolver, a certa altura depois vão surgindo outros novos. Portanto, isto é uma espécie de uma never-ending story. Quer dizer, estamos sempre um bocadinho atrasados, porque em regra a comunidade e as empresas e os cidadãos, quer dizer, vão sempre cada vez mais reivindicativos e as exigências vão surgindo. Portanto, é um bocadinho uma corrida contra o tempo, não é? É um trabalho que nunca fica feito.